Está entrando no ar o programa do Núcleo Sindical da TV Comunitária, Canal 6 da NET, aqui no Rio de Janeiro. Esse programa vai tratar das informações, das opiniões da nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com dois dirigentes da Central, o presidente Sebastião José da Silva e o companheiro Edmundo Quintanilha, conhecido como Bozó. Vamos começar pelo Sebastião. Sebastião, a agenda política dos trabalhadores no Congresso está muito grande. Então, nós queríamos aqui tratar, primeiro, da questão da terceirização. Qual a opinião da nova Central sobre a terceirização que foi aprovada na Câmara e que vai ao Senado? Bem, primeiro, a nova Central está trabalhando contra o texto aprovado na Câmara. Primeiro que esse texto já tem alguns anos e ele, de uma hora para outra, o novo presidente pautou como prioridade, sendo um momento de crise, diversas prioridades a gente tem no país, e, no entanto, ele entendeu que a prioridade era precarizar o trabalho. O texto, do jeito que saiu da Câmara, nós estamos trabalhando pela sua rejeição completa no Senado. Por quê? Porque não há regulamentação de terceirização. O que há é uma precarização daqueles que ainda não estão terceirizados. A nova Central não é radicalmente contra a regulamentação da terceirização. Nós já temos quase 13 milhões de trabalhadores no Brasil nesse sistema. Então, o que nós defendemos é um projeto que traga segurança jurídica aos empregadores e aos trabalhadores terceirizados, e não um projeto que venha possibilitar a precarização dos trabalhadores que estão dentro da formalidade. Edmundo, e a sua opinião sobre essa questão da terceirização? O que eles estão querendo, e foi aprovado na Câmara, é que todo mundo seja terceirizado. E qual é a sua opinião e da nova Central? Eu tenho uma opinião que segue o caminho que o Sebastião colocou agora aqui, que é um absurdo. A questão não é simplesmente a regulamentação da terceirização, é simplesmente a descaracterização do empregado frente ao seu trabalho, é a desqualificação da CLT, é uma pré-história, naquele período da pré-CLT. Não há um controle, não há um critério, não há um trabalho objetivo onde finda favorecendo o trabalhador. É um trabalho da terceirização por essa legislatura nefasta que está aí presente no Congresso, é justamente beneficiar somente o patronal. Eu sou francamente a uma política qualificada dentro da terceirização, mas com todas as garantias para esse trabalhador, como prima a nova Central. E eu sigo com todo o objetivo em cima desse critério. A terceirização tem que ser totalmente regulamentada, dando todos os direitos ao trabalhador. Você está assistindo um debate aqui num programa do Núcleo Sindical da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Sebastião, e quais as ações que a nova Central está implementando antes dessa votação no Senado? Primeiro, Moisés, queria deixar uma opinião aqui para os telespectadores, na linha de raciocínio que o companheiro Quintanilha acabou de dizer. A gente precisa entender o que está por trás desse interesse de precarizar o mundo do trabalho. Nós sabemos que o Brasil, por mais deficiente que seja a nossa Justiça do Trabalho, a nossa CLT, ela traz, tanto a CLT como a nossa Constituição, ela traz um amparo legal que preserva a segurança, um ganho razoável para os trabalhadores, que a gente consegue, mesmo em momento de crise nas negociações coletivas, avançarem. Na verdade, o que eles querem é colocar os trabalhadores brasileiros fora desse cobertor da segurança. E aí, qual é a origem, a procedência disso? É que o Deus mercado é o que regula tudo. Exatamente. Então, na verdade, o empresário brasileiro quer competir com a China. E aí ele quer desregulamentar o mercado de trabalho para quê? Para escravizar o trabalhador. O trabalhador trabalhar 12 horas, ter remuneração muito aquém, para que ele possa competir. Esse exemplo da China não interessa para o Brasil. Não interessa vir para cá a pretexto de competitividade no mercado internacional e escravizar o nosso povo. E isso a nova Central é contra. Entendemos que o nosso Congresso, o Congresso Nacional, tem na sua origem defender esse tipo de interesse muito pela maneira que esse Congresso é financiado. Né? Na verdade, os parlamentares eles são eleitos, né, com o nosso voto,
mas financiado pelo grande capital, que disputa esse mercado internacional. Então, nessa hora, o parlamentar fica do lado do capital e, na verdade, expõe. O mercado de trabalho brasileiro, que ainda, com todos os defeitos, ainda tem um cobertor, uma segurança necessária a ser aperfeiçoado e não rasgado a nossa CLT. Muito bem, Sebastião. Edmundo, mais algum aspecto aí sobre esse assunto da terceirização que você gostaria de falar? A técnica aqui está me falando que você fale um pouco mais alto aí no microfone. Não, tenho sim. Por exemplo, eu posso citar um exemplo dentro da área onde eu atuo, que é justamente a área da indústria farmacêutica. Nós já estamos percebendo, dentro da indústria farmacêutica, que lucrou barbaramente no primeiro semestre, esse primeiro semestre, lucrou barbaramente dentro do mercado, né, que já existe passos dentro dessa terceirização, dentro desse caminho da terceirização. E outra coisa fundamental que eu vejo dentro da minha área, né, a desqualificação, inclusive, da titularidade do nome da profissão. Por exemplo, para a sua indústria não tem crise, né? Para a sua indústria não tem crise. Porque nunca ganharam tanto dinheiro no mundo como agora. Muito, Sebastião, ganharam, mas eu recebo relatos. Lá não tem necessidade nenhuma de terceirização, eles faturam muito. Não tem necessidade nenhuma, mas a finalidade é que ela faz parte justamente desse sistema de desqualificação em cima do trabalhador. Por exemplo, eu sou propagandista de laboratório. Propagandista, vendedor da indústria farmacêutica. Aqueles caras que perturbam os consultórios, hein? Não perturba nada. Não, vocês vão lá conversar com os somos agentes de informações, que faz realmente o elo da indústria farmacêutica para com o médico, coitado, que não tem tempo nem para respirar. E nós levamos as informações atuais ao médico, né? Mas, na verdade, é o seguinte: já quando eu fui assinar agora o novo acordo da categoria, que foi um acordo razoável, nós brigamos porque a notificação na carteira profissional desse elemento, ele vem como agente de marketing, executivo de demanda. Então, essa desqualificação de um nome regulamentado há 40 anos é uma característica da terceirização que não tem interesse na valorização profissional. É um processo de desregulamentar a profissão. Exatamente, é um processo. E nós estamos olhando isso firmemente e entramos dentro do Ministério Público com ações para justamente corrigir esse dano nefasto provocado pela indústria farmacêutica, né? E que é apoiada, logicamente, por esse parlamento que está aí, que patrocina parlamentares que estão aí e que dão apoio tranquilamente a essa situação. Mas isso também, só que completando o raciocínio do Edmundo, que falou da indústria farmacêutica, que é, na verdade, hoje, que mais fatura no mundo, mas aqui, nós temos um problema que diz respeito também ao poder público, porque esse processo de terceirização interessa aos governos, em todas as esferas, governo municipal, governo estadual. Você imagina o que isso vai precarizar o servidor público, que vai passar a ser terceirizado também. Com certeza. Porque, na verdade, o prefeito, o governador, na esfera federal, eles vão preferir contratar uma gata, uma terceirizada para prestar o serviço, do que abrir concurso público. Então, na verdade, a gente está diante de um quadro gravíssimo. A nova central não tem dúvida. Nós temos que trabalhar pela rejeição integral desse projeto no Senado. Muito bem. Então, esse assunto da terceirização, eu falei aqui ainda tem um detalhe, dos propagandistas e tal, mas, obviamente, que era uma brincadeira. Não, mas ainda tem um detalhe que é o que eu acho fundamental, é que eu, como diretor, posso falar tranquilamente isso. E você é o presidente do sindicato dos propagandistas. Fala aí. O que eu não entendo, presidente do sindicato dos propagandistas vendedores e vendedores de produtos farmacêuticos do estado do Rio de Janeiro. O que eu não entendo é o seguinte: essa política em defesa do trabalhador, ela tem que ser única. Não entra na minha cabeça sindicatos concordarem com a terceirização em nome de abertura de novos empregos, de centrais concordarem com a terceirização, depois recuar porque o reflexo foi horrível.
mas tem central sindical que foi favorável à terceirização. Nós não podemos admitir isso. Então, tudo isso tem que ser visto à baila, tem que ser visto à clara mesmo. Se é central de trabalhador, se é sindicato de trabalhador, tem que lutar em prol do trabalhador. Qualquer política contrária, a gente tem que agir como está fazendo o Sebastião aqui, como eu faço também. Nós não somos favoráveis a nenhuma política que vá de encontro aos interesses do trabalhador. Então, ele citou aqui o Sebastião, eu queria dizer que além de presidente da Nova Central, e o Edmundo é diretor, o Edmundo já falou presidente do Sindicato dos Propagandistas, propagandistas vendedores, e o Sebastião é vice-presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores aqui da cidade do Rio de Janeiro. Sebastião, sobre essa questão da terceirização, tem mais algum aspecto que você gostaria para a gente passar para outros assuntos, que eu tenho muitos assuntos aqui para explorar vocês. Bom, eu primeiro queria só, o companheiro Bozó já sabe, né? Mas talvez o nosso telespectador não tenha conhecimento. Apesar de as centrais, alguma central, por interesse, ter defendido, elas foram pressionadas pelas bases. Exatamente. E tiveram que mudar de posição. Exatamente. Então, há uma unidade de ação no Senado Federal pela rejeição desse projeto. Não queremos nem emendar no Senado. Por que não queremos emendar no Senado? Porque a origem do projeto é a Câmara. Se os senadores modificarem o projeto, ele volta para a Câmara. E aí a Câmara mantém a posição. Exatamente. E aí só vai nos restar o veto presidencial. E o nosso governo está muito fraco, apesar de ter assumido o compromisso que veta, mas hoje está refém do Congresso Nacional. Exatamente. Não dá para a gente ter outra estratégia a não ser a rejeição do projeto. Muito bem. Então vamos colocar mais um assunto na mesa que tem a ver com esse assunto da terceirização, que é a situação da crise econômica. Certo? Quer dizer, Sebastião, agora, essa semana que nós estamos aqui vivendo, está em debate uma discussão sobre redução salarial com redução de jornada para garantir, salário. Em tese, para garantir o emprego diante da crise e tal. Como é que a Central vê isso e pode falar também sobre a situação econômica, se você quiser dar uma opinião, depois a gente traz o Edmundo aqui. Bom, primeiro, sobre essa questão da medida provisória 680, que autoriza que os sindicatos patronais e de trabalhadores, por via da negociação coletiva, possa reduzir o salário, a jornada e, consequentemente, proporcionalmente, o salário para manter os empregos. Na verdade, as centrais sindicais, há cerca de 3 anos atrás, tivemos uma missão organizada pelo governo, pela Secretaria da Presidência, para ver como isso funcionou na Alemanha, na grande crise de 2008, 2009. Nós ficamos uma semana, acompanhamos, fomos nas fábricas, como é que funcionou, etc. E lá funcionou bem. Os acordos coletivos foram feitos, os empregos foram mantidos, e a gente saiu de lá com a avaliação de que não era interessante para a gente, principalmente na cadeia de a empregabilidade do trabalhador mais qualificado. A gente já tem no Brasil uma experiência que não há o que discutir. Qualquer trabalhador qualificado no mercado de trabalho brasileiro, seja na indústria automobilística, no ramo do próprio Bozó, se ele sair do emprego e for para outro, às vezes contratado até por uma outra empresa, ele vai ganhar 30%, 40% a menos. Isso é fato. O trabalhador ganha R$5.000, um exemplo. Se ele sair daquela empresa com esse salário, ele vai entrar ganhando 3 em outra. Então, esse trabalhador prefere se sacrificar 6 meses, 1 ano, desde que a redução do seu salário seja equivalente à redução da jornada. Para isso, o auxílio-desemprego, a verba do FAT, nesse caso, ao invés de ser usado para pagar aquele período que o trabalhador vai ficar 6 meses, 5 meses procurando emprego, ele vai ser utilizado para manter aquele emprego. Então, se for feito com seriedade, evidente que a gente não pode comparar o empregador brasileiro com o empregador alemão. A gente não pode comparar. Nem o nível da economia. E nem o nível da economia. A estabilidade é certa. Agora, a ideia, no momento de crise que o Brasil está atravessando, é uma ideia que deve ser a princípio, nós não devemos rejeitá-la. Nós devemos fiscalizar. Primeira coisa, respeitar a vontade dos trabalhadores. Não somos nós, dirigentes, que vamos decidir.
Isso será em cada segmento, em cada indústria, em cada empresa que aderir, terá que haver uma assembleia com todos os trabalhadores e eles vão decidir se aceitam ou não. Se for feito dessa maneira, nós entendemos que podemos preservar emprego. Hein, Bozó? E você refletindo sobre esse assunto, não sei se você já tomou conhecimento desse debate que está acontecendo, sobre uma proposta de preservação dos empregos através de redução de salário com redução de jornada. Tem alguma coisa a comentar? Tenho, lógico. Isso, que tenho. e fale Até forte. Porque quando você fala para mim assim, você está tomando conhecimento disso? Se eu não tomar conhecimento disso, estou te provocando, eu não sei mais de querido. nada. Estou te provocando para você falar mais alto. Eu também estou te provocando. Vamos lá. Na verdade é o seguinte, eu acho que essa proposta que foi levada à frente no sentido de segurar pelo menos essa grande marola dessa crise do mercado, que é uma crise que realmente a gente pode tentar superar e vamos superá-la. Econômica e política também, né? A questão é muito mais política do que econômica. É muito mais política do que econômica. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião de uma liderança do DIEESE, eu não me lembro qual foi, Sebastião, estávamos lá na Nova Central, no auditório da Nova Central, ele foi fazer uma palestra. Clemente, o diretor técnico do DIEESE. Isso. Então, eu falei para o Clemente, é complicado eu pensar que um país que é a 7ª economia do mundo. Agora a sexta. Está vendo? Está me corrigindo aqui. A 6ª economia do mundo entrar em parafuso? Prejudicar o trabalhador? Será que a gordura só tem que ser queimada pelo trabalhador? Será que essas empresas que ganharam fortunas não estão no momento de também se preocupar com esse trabalhador e investir nesse trabalhador à procura de uma melhor solução para isso? Então, eu não sei, o maior problema que nós temos nesse país ainda é a distribuição de renda. Nós temos a 6ª economia. Tem muita gente ganhando dinheiro, Moisés. Tem muita gente ganhando dinheiro. Ganhando muito. Com a própria crise. O problema maior é o seguinte, que nós estamos passando por esse país. É esse Congresso safado, nefasto, que está aí, todo ele patrocinado por grandes grupos, entendeu? E com a maior cara de pau, entendeu? Querendo resolver soluções. Ainda querem manter o financiamento privado. Lógico, eu vi essa declaração em alto bravo desse filho do presidente do parlamento aqui do Rio de Janeiro, como é o nome dele? Do Pisciani. Eu recebo dinheiro, mas o meu dinheiro é um dinheiro que... Mentira, mentiroso, está lá para realmente atender os grandes grupos. Eles estão aí para atender os grandes grupos, não estão preocupados realmente com o trabalhador. Se tivesse preocupado com o trabalhador, já faziam uma política de redução dentro do próprio Congresso. Ninguém teria carro novo, ninguém estaria preocupado em aprovar agora o Poder Judiciário, querer esse aumento expondo... Até 78%, expondo a presidente da República. 8%, não foi 78%? Que foi o PIS regional. Que 78%? Que 78%? Esse Congresso também que teve um aumento absurdo. Esses caras são insensíveis ao problema do trabalhador, são insensíveis ao povo brasileiro, não estão nem aí. Não se iludam não. Agora, compete a gente discernir isso tudo. Eu acho que as centrais sindicais, as instituições sindicais, ela tem um papel muito importante, é ultrapassar o portão da fábrica e levar uma maior conscientização a esse povo brasileiro. Porque é importante, as pessoas não sabem disso. A gente que convive com isso não tem oportunidade, não tem uma mídia francamente favorável para opor em prol do trabalhador. Só a TV comunitária. É só a TV comunitária. Né? Quando você pega o jornal o Globo aí, massacra presidente da República todo dia. Agora estão criando um movimento em cima do movimento sindical, porque há um interesse em acabar com a contribuição sindical. E se acabar com a contribuição sindical, acaba para ficar na mão das empresas. É lógico, porque realmente o sistema é capitalista. Nós temos que ter dinheiro para mover. Mas eles querem isso o mesmo. Tudo aqui tem um custo. Isso aqui tem que existir. Isso. Na verdade, eu acho que a crise econômica nesse país que nós estamos atravessando existe. Temos problema no petróleo? Temos problema no petróleo, mas sabemos que isso passa. Eu tive recentemente, foi coisa de uns 6 meses, 8 meses, na Espanha.
Rapaz, a situação na Espanha é seríssima. A situação de Portugal é seríssima. Essas notícias não chegam até aqui. Só chega da Grécia. 25% de Pois desemprego. 25% de desemprego. Está muito pior do que aqui. Então, o que eu acho é o seguinte, um erro não justifica o outro. Nós temos que trabalhar em prol do trabalhador, em prol do povo. E outra coisa, que eu sou francamente favorável, é dar apoio a esse governo que está aí. Eu estou preocupado se o governo é do PT, se não é do PT. Eu estou preocupado que ela é uma pessoa séria, é uma pessoa que está preocupada. Agora está refém. Está refém porque nós não fazemos uma política de blindagem para essa presidente da República. Isso. Agora, Sebastião, eu queria fazer um comentário aí com relação à exposição do meu companheiro Quintanilha. Olha, o Quintanilha, nós temos que passar a visão para o telespectador, para a opinião pública, que nós temos uma deficiência na nossa democracia de modelo. Ao mesmo tempo que a gente vê hoje estampado no Jornal Grupo que tem que acabar com o imposto sindical compulsório para financiar a estrutura sindical, o Congresso Nacional triplicou a receita tributária dos partidos políticos, mas não abriram mão das verbas das empresas para as suas campanhas. Está certo. Então, veja, você imagina um partido político se tivesse que sobreviver com filiado indo lá pagar mensalidade. Não tinha partido político funcionando no Brasil, mas esse político quer que o trabalhador faça uma filha e vá lá no sindicato pagar para sustentar a sua estrutura. Isso é demagogia. Exatamente. Então nós temos, a nossa democracia está capenga. A democracia no Brasil está capenga, porque ela é financiada por quem tem interesse em ditar as regras do jogo no Congresso Nacional. Não sei se o governo é refém, não. Temos que fazer uma avaliação e, nesse aspecto, eu acho que cada um tem sua opinião e a gente respeita. Esse governo não é refém, só não. Hoje a gente acompanhou pela manhã, e está nos jornais de hoje, cerca de 10 milhões de trabalhadores que têm direito ao 14º salário. O governo, para fazer superávit primário, não vai pagar esses trabalhadores, só vai pagar o ano que vem. Porque usou a verba do FAT, porque não é verba pública, não é verba do FAT, é verba do trabalhador. É encargos retirados do salário dos trabalhadores para socorrer os trabalhadores nesse momento. O que acontece no momento que mais os trabalhadores estão com dificuldade? O governo suspendeu, vai economizar 10 bilhões. As pessoas que tinham que receber o 14º salário, o PIS/PASEP, só vai receber em 2016. E isso é uma medida draconiana. Então tem que tomar medidas também contra os bancos, é isso que você está dizendo. Porque na verdade não é justo. A gente reconhece que tem uma crise, achamos que temos que encontrar uma saída, temos que apoiar, concordo com o companheiro Quintanilha, não quero saber de que partido que é o governo. A nossa central tem uma posição, ela tem independência política, e qualquer governo que acertar, nós vamos bater palma. E qualquer governo que fizer qualquer movimento contra os trabalhadores, nós vamos ser contra. Do mesmo jeito que nós estamos aqui afirmando que essa medida provisória 680 é bem intencionada, ela pode ser positiva para os trabalhadores, as outras duas medidas provisórias foram draconianas, porque vieram socorrer a economia, fazer superávit primário, retirando direitos dos aposentados, das pensionistas. Então, nós temos que ser contra. Então, a nossa posição de independência junto ao governo nos dá essa tranquilidade de dizer para o governo, essa medida provisória, a Nova Central é contra. Essa aqui nós vamos avaliar, porque se bem aplicada, ela pode ser favorável aos trabalhadores. Essa é a nossa posição. Agora, veja bem, bom, deixa eu botar uma colher aqui, na próxima eu não apareço aqui, vocês dois ficam sentados e fazem o programa melhor, sozinho. Tá ótimo. É melhor, mas né? Porque aí você eu fica bem aqui. Agora, Quintanilha, é o seguinte, veja, se a crise é principalmente política, como você afirmou, um pouquinho, Sebastião, mas reconhece que há uma crise econômica, etc., não haveria que existir uma participação maior dos trabalhadores no campo da política para poder não... Digamos, você está falando mal do Congresso, que eu até concordo inteiramente, certo? Mas, então, e na hora da eleição, e como é que é a consciência política para defender os interesses dos trabalhadores? Você mesmo afirmou que é muito mais representante de empresário dentro do parlamento do que trabalhador. E essa participação, será que os trabalhadores, suas lideranças, estão trabalhando no sentido de aumentar a consciência política da sociedade, em particular daqueles que ele interfere mais, que são os trabalhadores? Vamos... Antes de falar sobre isso, eu queria falar com respeito à colocação do Sebastião. O Sebastião é muito coerente nas coisas que ele coloca, eu acho isso formidável e tal. Eu já sou um pouco mais radical.
em algumas... E a nova central permite esse espaço lógico, democrático. lógico. Né? O exercício político é isso, pô. A independência é fundamental para qualquer instituição eu acho ser forte. O seguinte, democracia, para mim, ela não é capenga. Democracia, para mim, é democracia. Democracia, para mim, é democracia. Eu acho que as lutas de classe, elas devem sempre existir. Não existe governo perfeito. O governo não tem dinheiro. O governo não fabrica dinheiro. O governo vive das tributações. O governo vive dos recolhimentos. O governo tomou uma atitude que, de repente, a nível de povo, não é uma coisa interessante. Eu também não concordo com isso. Então, o que me compete? Eu brigar para conseguir ou aperfeiçoar uma maneira de que o governo saia sem prejudicar o trabalhador. Mas não sou contrário ao governo. Esse governo que está aí é que regulamentou a minha central. Esse governo que está aí é que diminuiu a pobreza nesse país. Esse governo que está aí tomou atitudes muito mais sociais e populistas de qualquer outro governo existente, qualquer outro governo que foi eleito. Foi esse governo que está aí, ou a continuação desse governo que está aí. Está com defeito? Está. Tem gente que rouba, rouba. E se rouba, prende. Não presta, são oportunistas que tiveram essa oportunidade de fazer essa besteirada que está aí, que só serviu para inflamar esses golpistas que estão querendo, vou retornar ao governo de maneira como? De maneira que foi no golpe militar, de maneira que tem que ser aquela política que não é favorável ao trabalhador? Não, eu acho que nós temos que prestar atenção e discernir essas situações políticas, sociais e econômicas que estão aí sendo colocadas, postas ao povo. Lamentavelmente, a gente sabe que o povo não tem oportunidade, através da cultura, de ler bons livros. E quando vai ler um bom livro, custa 40, 50 reais, o cara não tem essa oportunidade. E quando ele vai ler jornal, ele lê jornal de quê? De belas coxas, belos peitos, e não traz assuntos que realmente deviam tomar conhecimento. Ele já é uma imprensa que aliena a cabeça do cidadão. Se eu falar hoje em dia sobre questões salariais com um camarada, ele não sabe, mas ele sabe que o Flamengo contratou um novo camisa 10 que vai resolver o problema do Guerreiro. Então, isso tudo é provocado por uma situação. Eu estou lendo agora aqui num jornal alternativo chamado Bafafá, que eu aconselho a todos procurarem esse jornal, é um jornal alternativo, a educação em Cuba. Uma coisa fantástica. A criança com 9 é obrigada a estudar, é obrigada a ter todas as refeições, é obrigada a participar dessa política. Quem tentou implicar essa política dentro do nosso Estado, pelo menos dentro do nosso Estado, foi Brizola, com Darcy Ribeiro, através dos CIEPs. Eu já vou passar a palavra aí. Não conseguimos. Essa política reflexiva veio com Moreira Franco, outro nefasto, que acabou com essa política de educação dos CIEPs, hoje está aí, 30 anos depois, assalto de pivetes, assalto de crianças, assalto de adultos, porque não nos preocupamos com a educação, não nos preocupamos com a segurança pública. Tudo isso são problemas políticos, sociais, que nós temos responsabilidade de colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu acho que no voto, através desses golpistas, através da alienação, colocaram qualquer um e hoje nós estamos pagando o pato de uma política que aconteceu e está acontecendo nesse país. Sebastião, retomando esse aspecto que você colocou, que o parlamento, na hora de discutir a questão dos partidos, ele acha que o Estado tem que financiar. E na hora de discutir os sindicatos, como a mídia está tentando estimular e até no Ministério Público, setores do Ministério Público também, ou todos eles, pelo que eu li hoje no Globo, a gente está falando hoje é quarta, né? Quarta-feira, dia 22 de julho, o nosso programa vai sair, eu acho que dia 24. Então, Sebastião, essa política de tentativa de incriminar o movimento sindical é também uma tentativa de despolitização da sociedade. Eu queria só pautar aqui o seguinte: a estrutura sindical brasileira, ela é única para empregadores e para trabalhadores. Então, quando a gente vê uma série de reportagens do Jornal Globo abordando o movimento sindical de trabalhadores, o seu financiamento, não tem transparência, não tem prestação de conta, arrecada bilhões com o imposto sindical,
eu faço uma reflexão aqui, do meu sindicato. O salário médio da minha categoria, motorista, cobrador de ônibus, fiscal, aqui da cidade do Rio de Janeiro, é de R$ 1.600. Um dia de salário é R$ 53. O sindicato fica com 60%. É R$ 32 por ano. Dividido por 12 meses, dá R$ 2,66 por mês. Para o sindicato defender um motorista do trânsito caótico, do acidente, do assalto, não, e é obrigado, na negociação coletiva, e é obrigado na justiça do trabalho, fazer cálculo trabalhista, isso, homologação, com R$ 2,66 é os bilhões. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso é induzir o trabalhador de que o sindicato não serve para nada. É uma campanha contra o movimento sindical. E quem quer acabar com o imposto sindical, que eu repito o que eu disse no bloco anterior, é quem aprovou um aumento absurdo para as verbas partidárias. E mais, tem uma diferença, espectador, com relação ao financiamento da estrutura sindical brasileira. Os empregadores têm o mesmo imposto sindical. O jornal não fala. Os empregadores administram o sistema S, que arrecada bilhões. Em média, as entidades patronais têm arrecadação compulsória 12 vezes maior do que a dos trabalhadores. E faz até pesquisa, né? E não prestam conta. Só que esse dinheiro serve para pressionar o governo. Vocês acompanham aí pela grande mídia, de 2 em 2 meses, 2 vezes por mês, pesquisa CNI, avaliação do governo Dilma. Então, esta verba está sendo utilizada para isso. Mas tem mais. O empregador que paga a sua contribuição sindical, que paga o sistema S, quando ele chega no final do mês, ele bota no custo de produção. Então, você, quando vai adquirir um produto, seja abastecer seu carro no posto de gasolina, ou comprar arroz ou carne no supermercado, ali está embutida a contribuição sindical e o custeio compulsório da organização sindical patronal. A sociedade como um todo paga. Agora, o meu motorista, que deu R$ 2,66 por mês para o meu sindicato, se a gente não conseguir fazer uma boa negociação por ele, se a gente não conseguir fazer os recursos de multa dele, que virou uma indústria aqui na cidade do Rio de Janeiro, para a prefeitura arrecadar, ele perdeu os R$ 2,66. Ele perdeu. A sociedade, de um modo geral, ele não tem como correr atrás. Ele perdeu o dinheiro, simplesmente isso. Agora, o empregador, não. Ele colocou no custo de produção e a população, a sociedade como um todo paga. Inclusive nós, trabalhadores. Exatamente. Muito bom. Financiamos. Exatamente. E não sai uma linha na imprensa. Então, não estou aqui defendendo dirigentes sindicais corruptos, que tem corrupção no movimento sindical, tem corrupção no judiciário, e não é pouca, tem corrupção no Petrobras, Lava Jato está aí, tem corrupção... Desde o descobrimento. Desde o descobrimento do Brasil. Exatamente. Agora, querem tratar disso, vamos tratar por igual. Exatamente. Colarinho branco... Na mídia, né? A colarinho TV Globo branco já no Brasil agora... Comprou os direitos da Copa do Mundo de 2002 e botou em paraíso fiscal. Mentiu numa entrevista com um garotinho, não sei se você viu numa eleição, e depois fez o refisco. Transparência. Eu acho, e quero dizer, não estou contra a matéria que está no Globo, não. Eu só quero que ela se estenda para todos os segmentos. Não pode. A única trincheira que o trabalhador brasileiro tem é ser atacado dessa maneira. Então, na verdade... Não é isso é um critério para desestruturar, seletivo para desestruturar a nossa estrutura. Então, eu acho que é fundamental que a sociedade tenha conhecimento disso. Outra questão que é muito importante a gente colocar é que a questão política, a compreensão do que seria um modelo ideal, é a mesma coisa de escalar a seleção brasileira. Cada cidadão vai ter um modelo ideal. Agora, esse modelo que está aí, está provado que está falido. Ainda que nós temos gente boas e honestas dentro do governo, desse governo, que temos algumas pessoas, alguns parlamentares dignos, vou dar um exemplo aqui, o senador Paim, é um parlamentar que nós temos que reconhecer
durante todo, não é uma trajetória só não, mais de 30 anos de trajetória política, com coerência, com respeito aos trabalhadores, com um bom relacionamento com o empregador sério, porque os empregadores que não gostam do senador Paim no Brasil são aqueles desonestos. Exatamente. Empregador sério senta lá e discute projeto, que nós já fizemos isso no gabinete do senador. Exatamente. Então nós temos, não é Isso. o Congresso todo que é lama, não. Isso. Temos gente boa, só que essas pessoas não aparecem. Então, assim como tem gente boa no Congresso Nacional e tem gente ruim, tem gente boa e tem gente ruim no movimento sindical também. Tanto de empregado como de empregador. Então, se é para passar o Brasil a limpo, vamos passar de uma vez por todas e vamos primeiro ter critérios unificados. Não pode ter um critério para organização sindical de trabalhador e ter um critério diferente para organização sindical de empregadores. Eu queria levantar um aspecto aí do que o Sebastião levantou para o Quintanilha, que é o seguinte, veja, vamos dizer, tudo bem, não tem financiamento do trabalhador para o sindicato. Eles não estão assumindo com essa campanha do Globo que deve acabar o sindicato. Eles não estão dizendo isso porque pegaria mal. Então, qual seria a solução? Um sindicato que não tem financiamento do próprio trabalhador, ele vai ser financiado por quem? Pelos empresários. Então, eles como está sendo o Congresso. Exatamente. Eles fazem a demagogia da questão da corrupção. Eles querem tutelar. Eles querem tutelar o movimento sindical brasileiro. Mas, no fundo, essa política de pegar aspectos negativos que existem, como foi dito aqui, em todos os segmentos, e jogar isso como um assunto principal do sindicalismo, porque espaço, como eles estão dando para os problemas, eles não dão para para as lutas, para os movimentos que ocorrem, etc. Então, o que eles estão na prática fazendo? Eles estão querendo deixar os sindicatos à mercê dos empresários, que é a questão do peleguismo, do cara ir para o sindicato e ficar recebendo verba dos empregadores para não defender os trabalhadores. Porque sindicato de verdade é aquele que o trabalhador financia. E também vai ter o direito... Congresso de verdade vai ser quando tiver independência também. O que estão querendo fazer com o movimento sindical brasileiro é o que fizeram o Congresso Nacional. Estão querendo tutelar o movimento sindical brasileiro. O empregador quer bancar para mandar nos sindicatos de trabalhadores. Isso. Então, agora, vamos fazer um desafio aqui. A quem? A você que está nos assistindo. Se você tivesse que pagar imposto de renda e o governo fizesse uma grande assembleia no Maracanã, 100 mil pessoas, quantas levantaria a mão para pagar 27,5% do seu salário para o governo? Alguém, será que arrecadaria? Por quê que nós pagamos? Porque desconta na fonte lá. A educação, que o Quintanilha está dizendo, depende desses tributos. Então, na sociedade, de um modo geral, não tem consciência política para fazer isso, não. Nem nas economias mais desenvolvidas, nem nos Estados Unidos e em outros países. Não tem, não. Então, tem que ficar claro isso. Exigir democracia na casa dos outros e não praticar na sua é muito fácil. Então... eu tenho umas coisas para falar aqui também, que eu gostaria de falar. Aliás, eu queria passar aqui para o Moisés, é que eu entrei para sócio da TV Comunidade. Hoje eu estou um dia, marco... Seja bem-vindo a essa equipe aqui que a gente precisa. Muito importante. Aqui é um canal que o trabalhador tem vez. Na verdade é o seguinte, eu também tenho uma opinião com respeito, e eu às vezes fico chateado quando abro o zap do grupo do meu sindicato, de outras instituições que eu tenho participação, né? Eu vejo até dirigente sindical falando, o aumento da gasolina é nefasto, o governo aumentou o preço da luz, da energia, está um absurdo, não sei o que e tal. Não há interesse, Sebastião, não há interesse de uma política transparente, até de orientação ao povo. Olha, a energia aumentou por causa de... Tem que ter isso. Eu gostaria que tivesse na Rede Globo, no horário das 7 horas da noite da novela, não tem como antes ter da transparência. mulher, dar aquele beijo e tal, aparecer... O setor elétrico está terceirizado. Está terceirizado, como é que vai ter transparência? Explicar, na verdade, qual é o problema sério da energia. Não, existe uma explicação, Sebastião. Temos problemas hidroviários seríssimos, né? Temos problemas ligados à parte, os rios não estão recebendo a quantidade, estamos usando mais as usinas de carvão, a usina de carvão é mais cara. Tudo tem uma explicação. Eu acho que teria oportunidade de uma explicação maior. Por ser uma empresa privada, ela não passa isso.
ela não só passa o que interessa a ela passar. Por exemplo, a Dilma teve agora recentemente visitando os Estados Unidos. O trabalho que a Dilma fez foi muito bem recebido por Obama. Quando você vai ver para falar alguma coisa disso, não se fala. Fala-se de Eduardo Cunha, esse fascistazinho. Dá mais ênfase a esse fascistazinho. E o povo, coitado, está vendo, mas não aparece. Então, a mentira é batida tantas vezes que ela se torna realidade um dia. Ela vira verdade. Eu não sei quem que falou isso, acho que foi um sociólogo alemão ligado ao nazismo naquela época. Então, o que eu vejo é o seguinte: nós estamos atravessando uma crise econômica? Estamos. O mundo todo está passando por isso? Tá. O petróleo de R$100 o barril caiu para 52? Tá. Então, como vai se explicar isso para o povo? De que maneira tem que se explicar isso para o povo? Então, o que falta realmente é a facilidade de uma maior transparência. A questão do sindicalismo. Tem sindicalista ladrão, como o Calixto, que é o presidente da nossa central, falou, é caso de polícia, amigo. Roubou é caso de polícia. Isso é caso de polícia, prende o cara. Quem está roubando tem que ser preso, é ladrão. Roubar o dinheiro do trabalhador, desviar o dinheiro do trabalhador, é ladrão. No meu sindicato não tem isso. Eu vivo tranquilamente lá. Eu não sou pelego, luto pela minha categoria, eu não sou ladrão. Eu tenho certeza que eu não fui. Síndico de prédio não presta. Eu fui síndico 7 anos, nunca roubei. Eu não tenho que ficar preocupado com isso. Então, eu acho que, realmente, os oportunistas existem no sistema capitalista. Nós temos que saber fazer uma vigília sobre isso. E a vigília é através de onde? Da legislatura, do Congresso, competir com o Congresso, ir lá, pressionar, vamos fazer leis que realmente venham o trabalhador. É isso que a gente tem que fazer. Agora, que essa legislatura que está aí é safada, é safada que está aí. Como é que você pode ter um presidente do Senado como Renan Calheiros, que era patrocinado, o filho da amante, ou a amante, era patrocinado por uma empresa? Como é que tu pode ter aí um presidente do Congresso, como com Eduardo Cunha, que está dando exemplo? Ele quer implodir isso aqui mesmo. Interessa a ele uma política de instabilidade. Essas coisas que a gente tem que mostrar isso para o povo, através de fala, através de jornal, através da imprensa, através de passeata, né? Isso é que o povo tem que ter clarividência sobre esses fatos. Isso, e todos os aspectos, eu não sei quanto tempo, vou perguntar a técnica aí para nos avisar. Falta 2 horas ainda. Falta mas, 2 horas. Veja bem, todos os assuntos que vocês abordaram, 10 minutos, nós temos ainda 10 minutos aí. De 10 horas. 10 horas não, 10 minutos. Então é o seguinte, eu queria que a gente usasse esses 10 minutos para falar um pouco sobre, então, o que nós podemos fazer. Por exemplo, aqui nós estamos na TV comunitária, o nosso Sebastião aqui é coordenador de assuntos técnicos, eu sou o coordenador de administração, o companheiro Edmundo acaba de ingressar na TV comunitária. Aqui nós podemos tratar desses assuntos. Vamos organizar um programa sobre energia, vamos trazer os técnicos para explicar a situação, vamos organizar sobre outros aspectos e vamos trazer à tona essa questão da mídia, né, como vocês abordaram aqui, do ponto de vista dos trabalhadores. Vamos estimular outros sindicatos a participarem de instrumentos como a TV comunitária. Certo? Quer dizer, e, Sebastião, você que é coordenador da TV, já está aqui desde 2008. Qual a importância desse trabalho? Fale aí para quem está nos assistindo. Uma TV que não tem, inclusive, apoio público, que deveria ter um financiamento público, porque toda a publicidade que sai aí nas outras TVs, um percentual tinha que vir para um fundo que servisse a esse tipo de TV. Concordo certo? Plenamente. A gente até conseguiu reaver agora, esse ano, um pouco de publicidade que vocês veem aí durante o dia, mas uma coisa ridícula, não chega a R$2.000 por mês. Quando a nossa despesa aqui está em torno de R$50 mil por mês e é difícil a gente conseguir fazer isso aqui. Então, eu acho que a gente podia usar esse finalzinho do nosso programa aqui. Você está vendo o Núcleo Sindical da TV Comunitária do Rio, ouvindo Sebastião José, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores, e Edmundo Quintanilha, também diretor da nova Central. Como é que você vê essa questão da mídia e a importância de TVs como essa comunitária? Bom, aí eu volto a falar da nossa democracia capenga. Ela é capenga, sim, Quintanilha. Ela é capenga aí. E é bom estar na nova Central, porque na nova Central a gente compõe a mesma diretoria e tem o direito de divergir ao vivo para os trabalhadores ver que aqui não tem alienação. Aqui não tem alienação. Aqui tem liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão.
Cada um fala de acordo com a sua consciência. Exatamente. Não é com a consciência de quem paga, não. Exatamente. Então, na verdade, quando a gente fala que a democracia está capenga, como pode uma TV comunitária não ter acesso à verba pública? E todas para a TV Globo, que já tem o financiamento do capital. Exatamente. É mais ou menos o que acontece no Congresso Nacional. Quando eu digo que a democracia brasileira está tutelada, é disso que eu estou falando. Veja, telespectador, eleições justas, os candidatos teriam que ter igualdade de condições. Tem no Brasil? Não. Não. Nós temos, ainda que fôssemos discutir proporcionalidade pode ser discutido. Será que R$2.000 que nosso canal está recebendo aqui é proporcional a quantos bilhões da Petrobras, do Banco do Brasil, das estatais que a grande mídia recebe? E muitas vezes recebe o dinheiro e ainda fala mal do governo. O governo dá mais ainda, que é para ver se acalma eles. Então, quanto mais a grande mídia fala mal do governo, mais dinheiro recebe. Então, na verdade, são chantagistas. Não é um debate como esse aqui, que a gente pertence à mesma diretoria e cada um pode expressar aquilo que quer. É isso que o povo quer ouvir. Isso é democracia. Aqui na TV comunitária tem democracia. Mas não tem recurso para a gente fazer com que essa democracia chegue a mais pessoas. Por isso é que ela não tem recurso. Isso. Então eu queria ainda ouvir o Quintanilha e queria dizer em cima do que o Sebastião falou, porque, por exemplo, vocês estão aqui, nós temos 1 hora nesse programa, né, do Núcleo Comunitário. Agora, soma todo o tempo que o Sebastião, ou o Sacramento, ou o Quintanilha, ou qualquer outro dirigente do Rio de Janeiro apareceu na Globo, mesmo a Globo regional, certo? No ano inteiro. Só em um programa que eu vi você fazendo sobre transporte, que parece que passou 6 da manhã, que se dá mais tempo e tal. Porque aqui a gente debate... Você não, apareceu na greve de trabalhadores, a grande mídia contra a greve de trabalhadores. Só não. O tribunal também ouve você, faz uma entrevista e coloca... Não foi para ter liberdade de falar segundos. Como aqui, não. Isso, exatamente. É para falar o que agrada a eles. Se não falar o que agrada a eles, eles cortam. Isso. E aí, o que você acha da mídia tipo TV comunitária? Como é que você acha a importância de estimular e de participar desse tipo? Não demore muito para a gente poder ter as palavras finais. Não vou demorar, não. Eu acho o seguinte, a mídia comunitária é fundamental. É fundamental no trabalho social, no trabalho educativo, no trabalho esclarecedor, no trabalho isento, tanto de direita quanto de esquerda. A mídia comunitária ela tem um papel primordial, né? Primordial, trazer uma maior conscientização ao trabalhador. Eu sei, trabalhador, que às vezes ficar olhando eu sei que eu sou mais feio aqui, mas ficar olhando 1 hora, Sebastião, Moisés, debatendo assuntos dessa natureza, para você pode ser uma coisa cansativa. Mas não entenda assim, não entenda assim. Nós estamos trazendo informações, nós nos preparamos para isso. Eu, pelo menos, leio história. Agora eu estou lendo um livro de Eduardo Galeano, atrasado na minha vida, Veias Abertas na América Latina, fantástico. Ali você vê como o empresariado, como o latifúndio, como secaram e até hoje roubam esse país, enganam você, iludem, através de quê? Através de informações falsas e vocês acreditando que estão bem, que está tudo ótimo, que tudo vai melhorar, que a esquerda come criancinha. Até pouco tempo era assim que se pensava. Até pouco tempo atrás a mídia passava isso, que a esquerda come criancinha, que não presta, o cara mata, que o cara rouba, que a Dilma assaltou o banco. É isso que eles passam. E eles matam muito mais através de uma política alienatória. Eles matam muito mais. Então, eu quero que vocês entendam que é de vital importância que vocês assistam, que vocês tirem as suas conclusões a respeito daquilo que nós estamos falando aqui. É isso mesmo, tem que divergir, ninguém é dono da razão. De repente, o Sebastião está coberto de razão, é um cara muito mais preparado do que eu, mas eu falo essa coisa que me toca profundamente ao peito. Nós estamos atravessando uma fase política que vai passar. Eu escutei uma comunista falar sobre isso. Nós estamos passando por um pacto de civilidade. Então, essas coisas acontecem. A Inglaterra tem
3.000 anos de existência e até hoje tem problema. A Espanha, Portugal, são países antigos, né? Nós somos um país muito novo, muito novo. Nós temos ainda muito que aprender e de dar para esse povo. Muito obrigado. Eu queria, então, aproveitar, antes de vocês darem a palavra final, a técnica ainda não me disse quanto tempo a gente ainda tem, mas eu queria falar, ainda temos 5 minutos. Eu queria falar o seguinte, convocar a todos, e vai estar presente também a Nova Central como palestrante, numa audiência pública importante no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que é aqui do Rio de Janeiro, na Escola Judicial. A Escola Judicial vai fazer uma audiência pública sobre mortes no trabalho, fazer um levantamento sobre a discussão das mortes no trabalho, uma questão muito importante. E a Nova Central vai estar na mesa, vai ser a palestrante, e foram abertas inscrições também para palestrante. Eu, como atuo também na área sindical e tenho um programa Outro Olhar, eu também me inscrevi, vamos lá falar. Então era importante você, sindicalista, etc., puder participar, ir lá, não sei se ainda tem condições de fazer inscrição. Para assistir o auditório cabe 200 pessoas, é só entrar na internet no trt1.jus.br, trt1.jus.br, procurar o link da Escola Judicial, que tem lá no lado esquerdo, e você entrar e se informar, porque é importante esse debate. Já houve com a participação do Sebastião, nossa, sobre a dupla função, que foi importante, e nós, do programa Outro Olhar, vamos lá também gravar para trazer aqui para a TV Comunitária. E com essas palavras, eu vou ceder 1 minuto e meio para o Sebastião, 1 minuto e meio para o Quintanilha para falar o que quiserem, se despedirem. Esse é um programa do Núcleo Sindical da TV Comunitária do Rio. Sebastião. Bem, agradecendo, obviamente, a presença de vocês. Esse programa é de vocês. Ah, que bom. Não, bom. Veja bem, eu estou agradecendo aqui, eu estou fazendo onda, porque o programa é de vocês. Vocês têm que vir aqui fazer o programa. Vamos lá, Sebastião. Na verdade, esse espaço ele é muito importante para o núcleo sindical, que não é só a Nova Central, pode outras centrais, está aberto aqui o espaço. Não, aí você abriu um espaço para eu falar. Aqui na TV Comunitária participam ativamente a Nova Central, através de vários dirigentes, em particular o Sebastião, também a CTB, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, principalmente através do Madureira, do José Carlos Madureira, que é dos sociólogos, e da CTB, representante da CTB, e também a CUT, através do Jadir, que é o dirigente que é do Conselho Executivo. E, obviamente, o Soriano, que também faz parte, através do Sindipetro, da CUT também, e todo mundo vai ter, cada um programa um mês, e vai ter uma vez que vocês vão debater entre si. Entre si. Eu acho que essa é uma demonstração de que aqui, na TV Comunitária, o espaço é democrático. Então, aqui, todas as centrais que quiserem compor, essas já estão compondo, mas as portas não estão fechadas. Claro que não. A TV Comunitária tem sempre espaço para quem quer vir discutir aqui com autonomia. Aqui não pode vir defender bandeira de terceiro. Aqui você vem com autonomia para falar o que você sente, o que você representa, o que você defende. Então, esse espaço é muito importante para a conscientização do nosso trabalhador, da nossa população, do nosso usuário de transporte, que muitos devem estar nos assistindo, entender que a nossa participação no projeto de reconstrução desse país é fundamental, né? E uma TV como a nossa é muito importante para que o trabalhador, que a população possa ter uma programação isenta de interferências econômicas, e é por isso que a TV está tendo muita dificuldade financeira. Quintanilha, agradecendo mais uma vez a sua presença aí, você foi convidado pelo Sebastião, que o Sebastião é meio coordenador desse programa aqui, que é um programa uma vez por mês, que está sob a guarda dele, que é o coordenador da TV Comunitária e da Nova Central. Então, muito obrigado pela sua presença, a sua contribuição aqui, o seu debate, a sua ênfase, a sua eloquência, entendeu? Você defende com o coração e tal as suas posições, isso é muito importante, e agradecendo também que você acaba de se filiar à TV Comunitária. Diga aí as suas últimas palavras, a sua mensagem aí, olhe para aquela câmera, fale com firmeza. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Moisés. Eu estou muito satisfeito de participar desse programa. Eu achei que as palavras do Sebastião foram colocadas dentro de uma coerência incrível. É isso aí, Sebastião. A gente tem você como uma liderança na Nova Central, não é à toa.
E eu não estou aqui rasgando seda, não, porque eu acompanho e vejo a tua dedicação para a instituição. Mas é importante que o povo trabalhador que esteja nos assistindo, que procure discernir essa situação atual, procurem ler com mais clarividência, procurem ler, estudar, se aprimorar, porque seu filho é o futuro desse país. O seu filho depende de uma política bem direcionada para esse futuro. Então, não podemos deixar na mão desses canalhas que estão aí tomando o Congresso, não podemos deixar a mão nesse judiciário nefasto. Nós temos que mudar isso. E só quem pode mudar isso somos nós, trabalhadores. E contamos com vocês numa próxima oportunidade. Foi um prazer muito grande participar desse programa. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui ao Sebastião, que é presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, é vice-presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores da cidade do Rio de Janeiro, é dirigente nacional da nova Central, através daqueles mecanismos de secretaria, departamentos, conselho, toda hora está em Brasília. Para eu ser em 1 minuto, estamos encerrando. Só rápido, né? Não, mas a gente vai voltar aqui, etc. Tal. O Sebastião é um participante ativo dos conselhos na República, em Brasília, debate os assuntos com propriedade e é importante que participa aqui muito da TV comunitária. E o Edmundo Quintanilha, que dirige o sindicato dos propagandistas, dos divulgadores e propagandistas. Divulgadores, coisa não é divulgadores. Terceirização. Não, é propagandista de laboratório. Isso que a gente tem que bater Fala firme. o nome todo do propagandista, propagandista vendedor e vendedor de produtos farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro. Isso. Ponto. Esse cara aqui que eu quero agradecer. Isso. E dizer que nós vamos dar um tchau e até o próximo programa. Participe da TV Comunitária. Aqui é o canal da Cidadania. Muito obrigado. Posso me despedir? Muito bom, muito bom, muito bom.